Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal. Desde já curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC, rumo aos 3.500 inscritos, né? Conto com vocês, torne-se membro, né? Durante as lives, quem quiser tá ajudando, né? Do lado do superchat tem um cifrãozinho, tem o super sticker, são valores simbólicos, quem quiser tá ajudando, né? Opção de ser membro, como eu falei, tem o Pix do canal que eu deixo lá. Então dê essa força pra gente, principalmente se tornando membro do canal, ok? Tem a Hightech Tecnologias, está na descrição, site para você olhar os preços, Instagram para seguir e o cupom, né? Falando de Santos FC 10, usou o cupom Falando de Santos FC 10, você vai ganhar 10% de desconto, ok? Hoje eu escolhi um tema aí, ainda falando sobre elenco, né? A gente falou um pouco aí de tudo, né? Falta aí 5 dias para o Santos estrear no Brasileirão. Falamos de tática, falamos de quem pode ser titular, falamos de tudo possível, né? Descansamos alguns dias porque a partir de começar o Brasileirão é uma maratona de vídeo atrás do outro, né? Porque é jogo sem parar. Então a correria louca, já tá chegando janela de transferência, né? Aí impossível ter descanso, né? Então aproveitei alguns dias aí também para descansar, até porque desse período que o Santos tava brigando para não cair, depois caiu, aquela luta, saga para subir para a Série A, a gente praticamente não teve descanso, né? Então tirei uns dias aí, carnaval, esses dias de descanso, agora vamos que vamos, firme e forte. Tema para falar aqui do Julio Furch, né? Precisamos falar do Julio Furch. Antes de dar minha opinião, eu vou explicar aqui, né? O Julio Furch veio em 2023 para tentar salvar o Santos do rebaixamento. Ele quase conseguiu, ele foi muito importante, ele fez muitos gols assim decisivos, aquele gol que te garante 3 pontos, né? O gol contra o Grêmio, contra o Bahia, esse do Bahia. E contra o Grêmio na Vila Belmiro, eu não acredito que foi em vão, né? Os jogos que pra mim, seria marcante se o Santos tivesse salvado, né? Eu tinha feito uma viagem por Curitiba, coisa tudo lindo, ficou mais perfeito ainda, né? Tudo perfeito depois que o Santos ganha do Bahia lá, foi pra encerrar com chave de ouro, né? E cara, né? No final de tudo não adiantou pra nada, né? Aquele gol contra o Goiás lá em Goiânia, extremamente importante. Então o Furch fez gols decisivos, né? Se tem alguém que se salva, se é que tem alguém que se salva desse rebaixamento, um deles é o Furch, né? Em 2024 já é um ano que começa a vir muita lesão pro Furch, né? Ele já não consegue jogar tantos jogos no estadual, né? E não fazendo bons jogos, né? Jogando alguns, não conseguindo fazer gol. Não é à toa que o Carille testa o William Bigode como centroavante, testa o Morelos, né? Ele tenta alternativas no elenco porque o Furch não estava conseguindo ter uma sequência de jogos, correto? Após o Paulistão na Série B, o Furch consegue engatar uma sequência de jogos. E ele foi muito importante, né? Fazendo gol, ainda dando mais assistência até do que fazendo gol. Muitas vezes fazendo o papel de camisa 9 e camisa 10 ao mesmo tempo. Quantas lives eu não falei isso aqui, né? Que ele fazia o papel de 9 e de 10. E muitas vezes, não foi pouca, né? E cara, ele foi importante naquele começo, né? Naquela arrancada inicial do Santos. Depois, né, coincidentemente, foi ele lesionar. O Santos entrou numa crise ali na Série B. Claro que teve outros motivos, aquela viagem lá para Londrina, se não me engano, foi para Londrina, que o Santos perde do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Teve aqueles jogos sem ganhar que chegou a ponto do Santos sair do G4, ficou algumas rodadas fora. E quando o Furch volta lá contra o Goiás, meio que no sacrifício, ele ajuda o Santos a ganhar. E ele ainda antes de se lesionar de novo, ele joga alguns jogos
que faz com que o Santos dá uma arrancada legal no campeonato, né? E o Santos volta pro G4 ali aos trancos e barrancos, né? E depois ali, até a janela de transferências ali, ele foi importante. Até quando vem o Wendel, né? Depois que o Wendel vem, o Wendel ganha a vaga dele de titular, né? Mas aí o Santos já estava no G4, já tinha perspectiva que o Santos iria subir, mas tava ganhando muito aos trancos e barrancos, né? Quando o Wendel vem, aí o Santos consegue fazer algumas vitórias mais tranquilas, né? Algumas era aquele 1-0, sofrimento puro, né? Mas o Wendel melhora muito o time do Santos, né? Quando o Wendel vem, ele toma a vaga do Furk. Mas de certa forma ele foi importante, né? Só que o problema foi a parte física, né? E alguns jogos também ele já não conseguia render. Os times treinados por Carille, centroavante tem dificuldade de fazer gol. O Jô foi uma exceção lá no time de Itaquera em 2017. Você vê o Veguete agora no Vasco aí, né? Dificuldade de fazer gol, a bola não chega. Furk foi a mesma coisa, mas ele, Furk, tecnicamente também deu uma caída de rendimento, né? Muito pela questão física, pelas lesões, não conseguia ter uma sequência. Então, se você for pegar, né, o contexto dele todo no Santos, que eu tô passando pra vocês, você vê que, cara, ele, como é que eu posso dizer? Que não dá mais pra ele jogar no Santos, né? Já no final da Série B ali, ele já não tava conseguindo mais jogar num bom nível, né? Nem fala alto nível, num bom nível. Então, cara, o Santos pra Série A esse ano não tem como. O Santos qualificou o elenco. Chegou o Tiquinho Soares, o David Washington, né? São bons centroavantes. Não tem espaço pro Furk. Então, você vai manter um jogador que tem um salário de se não for 1 milhão, beira 1 milhão? Não dá. Então o Santos precisa negociar, porque o atleta não tem culpa. Quem fez o contrato foi o Santos, né? Então ele tá no direito dele ali de querer só treinar, esperar o Santos resolver a situação dele. Poxa, Fortaleza já tentou ele 2 vezes. Tenta negociar com Fortaleza agora. O Lucheiro no Fortaleza lá não anda num bom momento. Fortaleza não anda num bom momento. Então, cara, o Santos precisa se mexer. O Santos precisa achar alguma alternativa, né? E precisa ver o que isso vai ser feito. Ok? Então, tem que negociar o atleta. Com o salário dele de 1 milhão, óbvio, o Santos vai ter que gastar um dinheiro para contratar um zagueiro, um lateral. Mas vai que ele consegue aí no mercado da bola algum ótimo zagueiro, um ótimo lateral, sem custo. Cara, com esse 1 milhão você pode pagar num zagueiro, num lateral, até menos, bem menos que 1 milhão. E pagar um ótimo zagueiro, um ótimo lateral direito, dependendo de como volta o Aderlan, você resolve o problema, né? O Santos tem um problema na zaga. A gente não sabe como é que o Gil vai jogar na Série A. Campeonato estadual é uma coisa, Campeonato brasileiro é outra, totalmente diferente. Então o Santos tem que achar uma oportunidade de negócio pro Furk, ou rescindir, não vai rescindir. Talvez, né, já tá no final da carreira dele. Talvez ele não ache mais um contrato em outro clube ganhando o que ele ganha no Santos. Ele sabe disso. Por isso que ele não tá preocupado em ir embora do Santos, né? Ele tá ali. Ele não tá jogando única e exclusivamente por opção do treinador, do Caixinha. Então o Santos tem que achar uma alternativa para ele. Seja vender, uma rescisão, um empréstimo. O Santos precisa fazer alguma alternativa. E com esse dinheiro, pagar um salário para um bom zagueiro ou um bom lateral. Que para mim acho que é as maiores carências que o Santos tem no atual elenco, né? Ao menos o estadual, que é um nível fraquíssimo. O Santos já mostrou deficiências técnicas, tanto na lateral direita quanto na zaga. Então o Santos tem que se mexer, irmão. O Campeonato Brasileiro eu já falei. É muito mais difícil, não é brincadeira. A gente pagou caro, sofreu na pele, ficar com o time ruim, né? O presidente lá quis economizar, não quis gastar, e quando gastou, gastou errado. Pagamos um preço altíssimo, que a gente jamais deveria ter pagado, que foi a 2ª divisão. Então, o Santos precisa imediatamente achar uma alternativa que seja bom para o Santos,
pro atleta Furk, né? E com esse dinheiro aí, cara, que o Caixa dá uma respirada, né? O Santos precisa, a gente sabe que o Santos precisa vender algum outro jogador, precisa respirar um pouco financeiramente falando. Então, ele tem que achar uma alternativa aí pro Furk, cara. Não dá pra ficar. Já estamos indo pra abril, né? Pro quarto mês do ano, quase a metade da temporada. E o Santos tem um atleta que ganha quase R$1 milhão afastado. Pelo amor de Deus. Né? O Santos sofre de crise financeira. Então tem que achar alguma medida aí. Tem que achar uma solução para isso. Beleza, gente? Espero que, né, o nosso CEO, o Marcelo Teixeira aí, se mexa o mais rápido possível, né? Já antes dessa janela aí, tentar um clube da Série B, um clube aqui na Série A, achar alguma alternativa para negociar o Julio Furk, ok? Obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu, boa terça-feira aí, minha gente. Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo, time do eterno rei. Todo mundo! Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo.